Olá, começando aqui mais uma live de esquenta para o Conexão SíndicoNet. Como a gente já vem fazendo nas últimas 2 semanas, a gente vem fazendo aqui 2 lives semanais para justamente trazer para vocês aí um pouco do que a gente vai levar de interessante, entregar para vocês no Conexão SíndicoNet, que é o principal evento aí, no nosso principal evento, e principal evento, acabou virando o principal evento aí do mercado condominial, que vai acontecer no dia 20 de abril, e a gente conta muito aí com a presença de todos vocês. Esperando aqui o pessoal entrar, para a gente falar um pouco agora sobre assembleia. Ah, esse tema, né, a gente vai abordar no nosso evento, vai ser um dos com certeza vai ser um dos momentos altos ali do Conexão SíndicoNet, porque a gente vai fazer uma espécie de um painel jurídico com uma dinâmica totalmente diferente, muito mão na massa e muito prática, uma espécie de uma simulação de assembleia, onde vocês vão poder entender de um jeito diferente e que faça, né, vocês terem atenção em pontos críticos da Assembleia de uma forma que vocês jamais viram. O Márcio Raskorski, inclusive, vai encabeçar esse painel, e a gente também vai ter, vai ter vários especialistas participando desse tipo de painel. Nem diria que é um painel, tá? Vocês vão entender na hora o que a gente está preparando para vocês. Mas enfim, a gente vai ter um número grande de especialistas, são praticamente 15 especialistas ali participando, num formato com uma troca muito forte, e o Maicon Guedes, que é hoje em dia um dos maiores síndicos do Brasil, acho que é o maior síndico profissional do Brasil, também vai ter um papel super importante nesse momento, porque ele vai fazer um direcionamento dos caminhos que essa assembleia vai percorrer ali quando a gente estiver no palco mostrando para vocês esse conteúdo. Então, justamente para a gente falar aqui um pouco sobre assembleias, eu vou trazer o Maicon aqui para bater um papo com a gente. Lembrando que eu combinei com o Maicon isso 30 minutos atrás. A gente vai falar aqui sobre pré-assembleia. A gente não vai falar especificamente, como nas outras lives, sobre o que vai ser apresentado lá no Conexão, porque isso a gente quer guardar uma surpresa para vocês. Então, se a gente contasse aqui como vai ser, ia estragar essa surpresa. Então, a ideia aqui, que eu combinei com o Maicon, é trazer o Maicon para a gente bater um papo sobre um momento super importante, que não é nem da Assembleia em si, mas é no momento que antecede a Assembleia, que a gente vem chamando aqui de pré-Assembleia. Então, eu vou chamar o Maicon aqui para ele conversar um pouco com a gente de uma forma rápida, tá? As lives dessa semana são essas que a gente vem fazendo, são rápidas, para dar uma ideia efetiva e bem sucedida nos condomínios que vocês administram. O Maicon deve estar entrando aqui. Fala, Maicon. Tudo bem, Júlio? Como é que está? Tudo bem e você? Tudo jóia? Estava aqui contando Tudo ótimo. que a gente vai... não vamos entregar o jogo, não vamos falar o que vai ser, o que a gente vai fazer de diferente nesse painel, nessa palestra do Conexão SíndicoNet, porque senão vai estragar a brincadeira. Mas, enfim, estava contando um pouco que você vai ter um papel super importante ali, junto com o Márcio Raskorski também. Vou até falar uns nomes aqui interessantes que eu acho que é legal vocês saberem quem vai participar desse momento do Conexão. Quer ver? A gente vai ter a Cris Romão. Que mais? Cris Romão, Fábio Barleta, Diego Bassi, a Tárcia Quilhão vai participar, a Juliana Moreira, a Ju Moreira, a Marcela Volpato, o Maicon Guedes, enfim, é um prato cheio e a gente vai conseguir falar de muitas coisas ao mesmo tempo, de um jeito diferente, como eu já falei, tá bom? Então, Maicon, o que eu combinei aqui, a gente não fala sobre o que a gente vai apresentar nessa surpresa, mas vamos falar então sobre pré-assembleia. E, para começar, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, né? Como você, então,
se prepara para suas assembleias? E acho que até é legal. Quantas assembleias você já fez, Maicon? Bom, assembleias, eu pessoalmente já. Quando eu cheguei nas 1.000, eu parei de contar. Não, hoje eu estou focado mais em assembleias de eleição. Hoje eu até desempenho um trabalho mais institucional e comercial na empresa, Uhum. mas passei de 1.000 longe já, nesses 11 anos aí, muitas semanas fazendo assembleia de segunda a sexta, né? Inclusive na sexta fazendo para encaixar na agenda, né? Uhum. Já tivemos casos da Informa de a gente estar fazendo 5, 6 assembleias simultâneas, inclusive com o time. Então, a Informa a gente parou de contar assembleias totais. Eu, pessoalmente, fiz mais de 1.000. E o que a gente conseguiu aprender, né, nesses mais de década aí atendendo, é que uma assembleia, por mais que o síndico, o presidente, mandem muito bem no dia, se ela não for corretamente preparada, vai ser uma tragédia. Então, tem coisas que não tem como salvar. Você pode ser o rei da oratória, o rei rei da cintura ali, mas não tem como salvar se você levou um tema que não era o momento, se você levou um tema que era complexo demais, que as pessoas não tinham percepção da importância. Então, existem cuidados prévios à Assembleia, né, que todo síndico deve tomar. O primeiro deles é a pauta. Às vezes a gente vê um edital com aquela pauta com 15 itens. Isso é um suicídio. Porque você pode calcular, mas eu vou falar 10 minutos nesse, 15 nesse, 10 naquele. E aí, quando você passou de 2 horas de assembleia, já começa a ficar maçante, o nível de atenção já começa a cair. O ideal é não passar de 1h30. Assim de 1h30, começa a atenção a cair, as pessoas começam a ficar tristes, começam a ficar com pressa. Se é de noite, estão com fome, querem ir para casa, ver família, tomar banho, jantar. Então, é complicado. Então, o primeiro cuidado é escolher muito bem o tamanho da pauta. E o tamanho da pauta não é só pelo número de itens. O tamanho da pauta é também pelo tempo que vai demandar. Se você vai discutir numa assembleia um regimento interno novo, você tem que guardar um tempo considerável para isso, né? Não vai colocar o regimento interno junto com a escolha da portaria remota, que é outro tema que rende muito debate, junto com outros temas longos. Então, você tem que fazer um cálculo. E aí, se você é a tua primeira assembleia no tema, tem muito síndico experiente hoje que compartilha conhecimento, né? A Informa, outras empresas aí estão no mercado distribuindo conhecimento. O Síndico Net é um propulsor de conhecimento para dizer, tem temas que são mais complexos e que não se resolvem, às vezes, só na assembleia. Que é o segundo cuidado, muito interessante para o síndico, que é uma preparação, né, para aquela assembleia. Todos os temas complexos, eles devem começar antes da assembleia. Você não pode apresentar o tema na assembleia. Você vai fazer um revival lá do que já está sendo debatido. Então, aí o pessoal lembra muito de, mas é a pauta básica da ordinária, aquela que está no Código Civil, ou que está na pauta do edital distribuído por carta R. Isso é uma coisa de outrora, né? Hoje a gente tem meios tecnológicos para você iniciar um debate, por mais que não vá se votar, né, definitivamente, mas previamente. Então, hoje tem grupo de WhatsApp, tem aplicativo, tem o Knock Knocks aí, parceiro do Síndico Net, tem e-mail, tem N ferramentas, que você pode iniciar o debate, apresentar, para ninguém ser surpreendido. E até para a pessoa calcular melhor se ela precisa ir na Assembleia ou não, se é um tema sensível a ela ou não. Para dar um exemplo, portaria remota, que é um dos temas mais complexos de se tratar, principalmente naqueles condomínios que você já vem com uma portaria orgânica há muito tempo, né? É uma mudança de cultura. Sim. Surgem muitas dúvidas, né? Ou instalação de um poço artesiano, né? Surgem 1 milhão de dúvidas. E se secar o poço? E se a água for contaminada? E se secar depois? E se não achar água? Então, são várias perguntas que você pode se antecipar. Então, uma prática nossa dentro da empresa é fazer bate-papos informais, né? Já faz um trocadilho com o nome, não? Faz um bate-papo informal, começa um mês antes. Pessoal, espero todos vocês lá no salão de festa com café, com queijos e vinhos. Vamos lá debater. Sem pressão de voto, sem pressão de tempo. Chega lá, tiram dúvidas. Muitas vezes surgem dúvidas que nós mesmos não temos ali de bate-pronto. Bacana a sua dúvida. Vou analisar. Às vezes é uma questão, por exemplo, e a garantia deste item específico do serviço, ele estende? Não sei, tem que ver com o fornecedor. Então, você tem um tempo até a Assembleia para preparar essas dúvidas remanescentes. Você pode, inclusive, reenviar também, né, pelo WhatsApp, pelo grupo de aplicativo, pelo Knock Knocks, todas as dúvidas remanescentes. Quando chega na Assembleia, todos já estão conscientes do tema e conscientes das consequências de cada opção. Então, a votação, a Assembleia se torna um momento muito mais assertivo,
um momento de muito menos embate. Porque se você faz esse, aspas, embate antes, né, do poder de convencimento, de todo mundo, quero sim, quero não, previamente, quando chega na Assembleia, você já tem as pessoas já meio que pré-definidas no que vai votar. Se você chega lá na Assembleia, vou apresentar hoje a portaria remota. A portaria remota é isso, é aquilo. Você vai estar apresentando. Você já vai ter um grupo menor, né? Você às vezes vai ter um recorte de 10% das pessoas. Os outros não têm noção do que vai ser votado, não foram na Assembleia. E às vezes a decisão não agrada 80% das pessoas. Porque eles não estavam lá, né? Não estavam lá no dia para debater. Então, quanto mais o síndico antecipa o debate de temas complexos, mais fácil chegar numa Assembleia e ter debates e votações mais assertivas. Acho que tem muito síndico que acha que isso é um trabalho extra, né? Que às vezes até dá... Eu imagino que muitos, né? Na verdade, até a gente percebe isso, né? Muitos evitam fazer isso ou por receio de fazer o negócio, um assunto aumentar de tamanho e, enfim, eles têm essa ilusão de que é melhor deixa tocar isso na Assembleia e lá a gente resolve de uma vez, ou muitas vezes porque vai dar mais trabalho fazer isso, né? E assim, a prática mostra que não, você consegue de fato ter uma Assembleia muito mais objetiva e até apaziguada também, né, Maicon? Exatamente. Então, tema complexo. Agora, por exemplo, a gente tem daqui 2 semanas um condomínio que a gente assumiu e a taxa de condomínio era fantasiosa. A gente vai ter que aumentar ela em 32%. A gente vai ter que reajustar no meio, o síndico renunciou, 32%. Mas está sendo feito bate-papo informal, debatido, o pessoal viu. Putz, de fato tem que aumentar. Abrimos linha a linha do orçamento. Vocês querem cortar algo? Vocês viviam numa mentira. Era uma taxa demagógica, né? E aí eles entenderam que, putz, é verdade, não tem o que cortar, não tem outro fornecedor mais barato, vai ter que aumentar 32%. É triste, mas vai ter que aumentar. Se eu chego na Assembleia e falo, vai aumentar 32%, eu sou esfaqueado. Porque daí lá na Assembleia você vai abrir linha a linha, você vai ficar 5 horas debatendo. Então você antecipa esse debate. E um outro ponto também muito importante, que muita gente esquece, síndico muitas vezes esquece, o síndico não é o dono da Assembleia, o síndico não é ele que vai conduzir a Assembleia. E 2, o síndico pelo lado contrário, que deixa tudo com a administradora. A administradora, apesar desse nome que está tecnicamente errado, né, ela não administra o condomínio, quem administra é você, síndico. Você tem que tomar as rédeas, né? Mas no momento da Assembleia em si, quem vai ser o maestro é o presidente. Não é a administradora, não é o síndico, é o presidente. E aí, qualquer Assembleia bem organizada vai se apoiar também em recursos audiovisuais. Isso tem que ser combinado previamente. Você não pode chegar no dia da Assembleia, e aí, quem vai apresentar? Vai ser no gogó? As pessoas são multissensoriais. Você só falar tem uma percepção. Você falar, mostrar, indicar, né, tem outra percepção. Então, a pessoa, quando ela vê também um gráfico, vê um número, vê um vídeo, isso ela consegue absorver muito mais do que você só falando. Principalmente quando você está falando em números, projeções, fica difícil para ele assimilar tudo, né? Prestações de contas, por exemplo. Nós tivemos saldo assim, evoluiu assim, o saldo positivo nisso, negativo nisso. Pô, se você está mostrando uma tela, e aí a antecipação de organização, a administradora tem recurso audiovisual para levar? Não tem? Pô, síndico, então veja outra forma de providenciar isso. A tua Assembleia vai ser muito melhor quanto mais recurso audiovisual você tiver. Vou fazer uma Assembleia híbrida. Nossa, quanto síndico eu já vi se quebrando e fazer Assembleia híbrida e nunca fez, nunca testou. E aí chega lá, tem aquela pessoa que está lá no fundo da Assembleia Presencial, lá atrás, fala, e o cara de casa não ouve, porque não tem o microfone. Aí o síndico esqueceu, o administrador esqueceu que eles estão ouvindo, mas quem está em casa, eles estão dependendo só de um microfone, de um laptop que está lá na frente, não ouve. Então ele tem que preparar. Pô, vai ser um espaço grande? Microfone atrás também. Ou o contrário, né? A pessoa de casa está falando na parte telepresencial, né, da híbrida, e está saindo no laptop, lá na frente da Assembleia. E aí a pessoa lá no fundo não está ouvindo. Então, preparação audiovisual. O segundo ponto humano de uma preparação de uma boa Assembleia é o presidente. Esse camarada tem que ser brifado. O síndico não escolhe presidente. Quem vai escolher presidente, 99,9% das convenções, isso você tem que olhar na tua convenção, síndico, é a Assembleia. Então, nós já sabemos que o presidente provavelmente vai ser aquele mesmo camarada que é presidente em todas, é um conselheiro, raramente foge disso. Então, você pode se precaver
mostrando, né? Você fez lá a tua apresentação bonita no PowerPoint, no Prezi, aí você vai conversar com aquele conselheiro que se dispõe a ser presidente. Em regra, um conselheiro faz isso. Você vai lá, vai mostrar a apresentação para ele, vai explicar o que vai ser mostrado. Não pode ser uma surpresa para ele. Se o presidente estiver conduzindo uma assembleia e tudo é uma surpresa para ele, ele vai conduzir mal também. Então, é jogar muito com a sorte, escolher ao acaso o presidente na hora. E ele chega lá, o que a gente vai apresentar? Que orçamento que é? O que a gente está votando? Quais são as consequências? Ele precisa saber quais são as consequências, porque é ele que conduz as votações. Ele que vai dizer qual é a opção que vai ser colocada. Ele que vai encerrar uma votação. Ele que vai encerrar um debate. Então ele tem que saber previamente. 1% beleza, vai ter lá o cara da oposição que vai levantar o braço, vai para a votação e ele ganha. Mas em 99% das vezes, você pode organizar melhor. Chega lá para o conselheiro, Júlio, quer ser presidente de novo? Porra, adoro, vou me aposentar 35 anos sendo presidente de assembleia. Então tá aqui a apresentação, ó. Tem alguma dúvida? Ó, esse item vai ter que votar isso, esse item são essas opções, se der essa opção, vota essa, se der essa opção, já não vota mais nada. Entendeu? Entendi. Ele tem que compreender as consequências, porque ele vai desencadear as votações. Se ele não sabe de nada, aí ganhou o cara da oposição. Ele não sabe, ele vai fazer corpo mole também, às vezes, para que a tua apresentação, síndico, seja ruim. Então, fazer essa preparação prévia do presidente. Não garante que ele vai ser, mas em 99% das vezes vai ser essa pessoa. Você vai chegar lá, ó, o fulano aqui já conhece a pauta, acompanhou os debates, né, está preparado, está se colocando como opção para ser presidente, né? Mas se tiver mais alguém, abre votação. Você sabe que tem um ponto aí também, que vamos falar da convocação, que eu acho que é super importante, mas além de tudo isso que você está falando também, é a qualidade desse material que vai ser apresentado. Não precisa ser nada mirabolante, mas tem que ter um mínimo de qualidade e você se colocar ali na posição de quem vai assistir, se a pessoa realmente vai entender aqueles números, aquelas tabelas, enfim, vale investir nisso também, né, Michael? Principalmente se você é um síndico profissional. Aí é praticamente uma obrigação sua investir, você ter ali uma pessoa que possa ser trabalhar e te oferecer esse tipo de serviço de preparação de slides, uma designer mesmo, uma pessoa que trabalhe com isso para né, fazer com que seu material brilhe nesse momento tão importante que é a Assembleia. Vamos agora falar um pouco da convocação. Quais são os pontos que você vê aí os síndicos errando mais assim e que podem inviabilizar totalmente a Assembleia, né? Tá. Eu já vi erro de toda sorte. Né? Vamos começar com os mais básicos, né? Primeira coisa, não consultar a agenda da administradora. Você vai lá, convoca, avisa todo mundo, né, que tem Assembleia no dia tal, mas não avisa a administradora. E aí você vai falar com a administradora, pai, não tem agenda, já tenho 2 outras assembleias nesse dia, não vou ter como fazer a tua. E agora? Quem vai secretariar, quem vai conduzir? Já é o primeiro problema. Vou fazer online. E aí eu vou fazer... Tudo que eu estou falando eu já vi acontecer. Né? Ou conosco no início de carreira, ou com colegas. Né? Eu já passei por todos esses erros no início. Tem que apanhar às vezes no início. Você vai lá, fala com a assembleia, com a administradora, ó, vamos fazer a assembleia dia tal. Beleza? Maravilha. Mandaram o link. Chega na hora da assembleia, a administradora tem uma licença para 100 usuários do Zoom. E tem 200 pessoas na assembleia. Como é que entram? Aí, já passei por isso. Né? Administradora, você tem... Aí hoje parece básico, você tem que perguntar para a administradora, tua licença é a de 1000 pessoas? Porque é um condomínio grande. Se é um condomínio, por exemplo, em instalação, a primeira assembleia pós-instalação, vai dar uma boa concentração de pessoas. Às vezes vai bater pico de 500 pessoas. E aí ele tem a licença de 100. E aí você passa vergonha. Aí você tem que cancelar a assembleia, né? Porque a licença não permitia tanta gente. Isso vale para Google Meet, para Zoom, para Teams. Você tem licenças, né? Então, o primeiro passo. Vê a agenda deles, vê a licença. Vai fazer presencial. Já vi muito síndico errar. Você vai lá, salão de festas, dia tal, vamos fazer assembleia. Aí tá o bonitão do síndico chegando lá às 5 da tarde para organizar o material. Tem um cara chegando com um saco de carvão. Mas o que você está fazendo? É a festa? Como é? É a assembleia? Não, eu reservei no site. O síndico esquece de bloquear o salão. Porque se você às vezes não falar para a administradora também não lembra de bloquear o salão de festa para a assembleia. Então, verificar, antes de falar em data, velho, vou fazer no salão de festas? Tá liberado? Bloqueia ele. Então, já vi isso acontecer também de reservar para um local onde não tem. Outra questão importante, prazo. Muita gente fala, mas qual é o prazo mínimo legal para convocar?
não tem prazo legal. O prazo é da convenção. Cada convenção traz o seu prazo de convocação. Mas aí eu dou a dica, vá além do prazo. Ah, a convenção fala que é 5 dias. Não precisa isso, né? Soltar a assembleia, o edital na sexta-feira, às 19 horas, com a assembleia acontecendo na quinta. Ninguém consegue se planejar. O cara, se foi pro e-mail dele, que o e-mail dele corporativo, ele vai isso na segunda-feira. Ele não vai conseguir se planejar. E assim, já vai gerar debate, já vai gerar discussão. Porra, o que você está querendo esconder? Lançando esse edital em cima do lance. Então, você antecipa, joga 10, 15. O que a gente faz normalmente pô, a última. Tu quer soltar o edital ali com uma pauta bem adequada, para não ter nulidade. Às vezes precisa de um ajustezinho, precisa ali de um tema que está na dependência de ter o orçamento final ou não. O que a gente costuma fazer? A gente já manda nos grupos, pessoal, reservem dia tal que vai ter assembleia. Então a pessoa já sabe, vai ter uma assembleia. O edital vem um pouquinho mais para frente, mas 20 dias antes eles já estão sabendo. Boa. Ó, vai ter assembleia do teu condomínio dia tal, já bloqueei a agenda, se você quer ir na assembleia. Já sabemos de antemão que vai ser esse tema. Tem mais alguns que a gente está vendo se vai entrar nessa assembleia ou não. Por isso que eu não estou soltando edital agora, porque ainda... mas já bloqueei, né? Quem está interessado nesses temas aqui, já bloqueia. E aí, quando você soltar lá o edital 10 dias antes, a pessoa já bloqueou, já não programou outras reuniões, viagens. Então, são vários itens, né? Quantos conceitos e cuidados que a gente tem que ter antes da assembleia, para quando chegar no dia, né, você conseguir atender. Você é um síndico que está numa empresa, que tem mais pessoas, que tem um colega que atua junto com você, nesse dia da assembleia, deixa ele de sobreaviso. Ó, terça-feira, das 19h30 às 10 eu vou estar em assembleia. Então, nesse período, dá uma atençãozinha no grupo do conselho desse condomínio, desses aqui, fica lá de sobreaviso, porque qualquer emergência que acontecer neste período, eu não vou estar olhando o celular. Porque a pior coisa que tem é o síndico que vai para a assembleia e no meio da assembleia está aqui no celular. Não, isso não está com a atenção neles, né? Tá lá, aí ele está olhando, pô, mas ele está fazendo a nossa assembleia e está pensando nos outros condomínios, né? Então, foca, né? Desliga para o resto, o foco são aqueles teus condôminos naquele momento. Boa. Maicon, para a gente fechar aqui, lembrando que essas lives são super rápidas mesmo, a gente só dá uma pincelada assim, sobre um tema específico do Conexão Síndico.net. Como você, né? Tudo bem, agora você está indo mais só para as assembleias de eleição, de reeleição. Mas na época que você participava mais das assembleias, das ordinárias, das extraordinárias, enfim, como que você se preparava pessoalmente? Bom, a primeira coisa é você começar, bloqueia a tua agenda, né? Deixa ali de antemão alguém que de trato da tua empresa ou de algum conselho que é mais ativo ou tem algum tema quente ali fervilhando no conselho, já avisa essas pessoas, ó, vou entrar em assembleia, 19 horas, depois de terminar eu vejo aí, dou a continuidade nessa assembleia. Vai fazer uma assembleia online, e acabou que o número de assembleias online subiu bastante, tu não tem o escritório, vai fazer de casa, cuide para aquele dia você ter ou um quarto, ou uma sala, às vezes falou para a família mesmo, ó, nesse momento aqui, se puder concentrar atividade no outro cômodo, porque volta e meia a gente vê o síndico fazendo assembleia, tá aquela galera passando e gritando, ele, não, corre lá, pega não sei o quê, foca, é teu trabalho, né? Aquela questão do pessoal falou, não, o pessoal relaxa, porque é home office, todo mundo entende, isso baixou bastante. As pessoas voltaram a querer seriedade nessas reuniões mesmo online. E o síndico é o foco das atenções. Se tem lá 100 pessoas na assembleia, o cara está jantando durante a assembleia, não é ele que está apresentando. O foco da atenção não está nele. Em regra, esse cara vai estar até com o vídeo desligado, né? Agora, você tem que tirar as atenções do fundo. Invista, né? Vai fazer uma assembleia virtual, invista num bom fone, invista num bom microfone, numa iluminação, né? Cuide, porque a apresentação é importante. Vai para uma assembleia presencial, pô, a camisa alinhada, roupa alinhada, cabelo alinhado, porque isso também conta. A linguagem corporal, a apresentação também contam. Né? Você é um líder, você está liderando um condomínio, então você tem que se portar desta forma. Você tem que passar segurança, né, para quem está ali te assistindo. Então, Exatamente. assim, é um momento super assim, crítico, crucial e ao mesmo tempo é um palco super que se você souber valorizar esse momento, você vai ganhar, tá meio jogo ganho ali, dependendo de como você apresenta, se você leva também um conteúdo, se você responde com firmeza e com
de forma clara ali os questionamentos, né? Bom, Maicon, acho que tá ótimo. Eu estou vendo que algumas pessoas perguntaram aqui se essa live vai ficar gravada. Sim, as nossas lives a gente sempre deixa elas gravadas e disponíveis no nosso perfil do Instagram. E a gente, então, vai falar de uma forma muito mais aprofundada, como falei, dinâmica, no Conexão SíndicoNet, no dia 20 de abril. Quem não comprou, eu venho falando isso, não deixa para a última hora, tem um risco muito alto dos ingressos se esgotarem, e depois que esgota, a gente realmente não consegue abrir exceções, por uma responsabilidade nossa mesmo em manter um evento de qualidade ali, sem lotações, sem overbooking, e por aí vai. Então, acessa Conexão SíndicoNet, conexão.sindiconet.com.br, e você tem lá toda a programação, enfim, os preços, os lotes, para você conseguir participar, tá bom? Michael, para a gente fechar, mais alguma consideração ou dica sobre o momento pré-assembleia? Uma última dica, que é entre o pré e já entrando na assembleia, principalmente assembleias focada em assembleias presenciais à noite, eu sempre brinco, um animal com fome é um animal perigoso. Então vai fazer uma assembleia que começa ali às 19 horas, combina com eles de ter um coffee break, de ter ali um queijos e vinhos, porque a pessoa chega às vezes direto do trabalho, não tem tempo nem de ir ao apartamento, na sua casa, vai direto para a assembleia, e uma pessoa que está com fome, as decisões dela vão ser piores, ela vai querer acelerar, ela vai estar mais irritada. Então, é uma prática que a gente tem, que eu recomendo, faça um queijo e vinhos, faça de acordo com o tamanho do condomínio, com o nicho ali, você vai combinar, né, adequadamente. O pessoal vai ali, come, já usa um momento de confraternização inicial, né, e aí transformar as assembleias não num momento de desgaste, né, só de embate, mas um momento que as pessoas se reúnem, confraternizam também e também decidem, né? E essa pessoa ali, com a comidinha no estômago ali, vai decidir de forma mais tranquila, não vai apressar os temas. Essa fica a minha última dica. Muito obrigado, Júlio, pelo convite. Espero ver todos vocês dia 20 de abril no Conexão. Boa, Michael. Eu que agradeço. Tem uma dica, não é nem uma dica, mas a gente vai falar de uma forma muito incisiva nesse momento no Conexão SíndicoNet. A gente vai explicar para vocês como não deixar que certos condôminos ou moradores tirem o foco dos assuntos da pauta, tá? A gente vai apresentar técnicas na prática mesmo de como conduzir e fazer com que essa assembleia seja super focada, objetiva e que ela ocorra dentro de um período estipulado e agradável para todos também. É mais um ponto que a gente vai falar também, tá bom? Então, obrigado, Michael, mais uma vez. Obrigado a todos vocês que assistiram e a gente vai seguindo aqui com mais algumas lives de aquecimento para o Conexão e com certeza a gente se encontra presencialmente, então, no dia 20 de abril, no Conexão SíndicoNet. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês. Valeu, Michael. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.